E eu quero voltar a minha atenção para os aceleradores, porque desde 1950, aproximadamente, a física de partículas tem sido impulsionada pelos resultados que são observados em aceleradores. Então, o que fazem os aceleradores? Bom, muitas coisas. A resposta é muitas coisas. Aqui eu vou pegar um específico processo que gera uma série de informações para o nosso conhecimento acerca da estrutura íntima da matéria. E esse processo consiste essencialmente de fazer colidir uma partícula e uma antipartícula, e com isso, matéria e antimatéria, nesse momento da colisão, elas se aniquilam, elas desaparecem, elas deixam de existir. Sobra dessa colisão uma energia disponível que, em geral, se transforma em luz. Então vem lá uma partícula e uma antipartícula e o que você vê é um clarão de luz, uma faísca de luz. Bom, os aceleradores, alguns tipos de aceleradores fazem isso. Então aqui eu tenho um filminho onde a gente vê, quero que vocês observem esse momento. Um elétron colide com a sua antipartícula, que é o pósitron, cria-se energia disponível. Essa energia se transforma em luz, que por sua vez pode criar outros pares de partículas e antipartículas, e assim sucessivamente. Aqui em particular, vejam, um elétron colide com um pósitron, cria um quark charme, um antiquark charme, depois um quark down e um antiquark down. E esse é um processo onde, se você tiver energia disponível, todas as partículas com massa menor do que aquela energia disponível vão ser criadas. Então é uma maneira excelente de você investigar o que existe na natureza. Você não sabe, em princípio. Faz essa colisão e aguarda. Se a sua energia for suficientemente grande, essas partículas vão ser criadas, pares de partículas e antipartículas. Aqui a gente tem um outro processo, onde no início é o que vai acontecer agora, um quark colide com um antiquark, cria-se uma série de outras partículas. Veja, então, dessa energia disponível, a gente chama assim, a gente fala que existe uma excitação do vácuo, e do vácuo são criados pares de partículas e antipartículas. Portanto, essa é uma maneira muito eficaz de criar partículas e observar quais são as partículas que existem na natureza. Bom, em poucas palavras, a gente pode dizer o seguinte, que processos desse tipo, que são investigados nos aceleradores, eles são alguma coisa como você, assim, colidir com muita energia 2 morangos e criar morangos, bananas, peras, abacates, melancias, dependendo da sua energia, você cria todas as partículas que existem na natureza. Muito bem, com esse jeito de investigar, fazendo colisões entre partículas e antipartículas e tantas outras maneiras, em geral baseadas em colisões, quando a gente pensa em aceleradores, o que nós sabemos sobre, por exemplo, o modelo atômico? Bom, em 1900, o átomo era pensado como o indivisível. Em seguida, os experimentos de Rutherford, em 1911, como eu já mencionei, identificaram que o átomo é formado por um núcleo atômico muito pesado e uma nuvem eletrônica ao redor desse núcleo. Mas a coisa não para por aí, né? Hoje a gente tem que os núcleos são formados por prótons e nêutrons, os nêutrons e prótons, por sua vez, são formados por quarks. Os elétrons continuam sendo partículas elementares. Curiosamente, o elétron foi a primeira partícula elementar a ser descoberta em 1897 por Thomson, e ele continua hoje ainda sendo uma partícula elementar. Ou seja, nós não descobrimos nenhuma subestrutura do elétron. O elétron é realmente uma última instância que são exatamente as partículas elementares. Quero chamar a atenção de todos aqui. Tipicamente, o diâmetro de um átomo é 10 a menos 10 metros. Esses números aqui são potências de 10 em metros. 10 a menos 10 é um angstrom. E você vai diminuindo, você chega nos núcleos, que são cerca de 1000 a 10 mil vezes menor do que o átomo. Você chega no próton, que tem uma ordem de grandeza ainda menor do que o núcleo. E você chega nas partículas elementares, me corrijo, não as partículas elementares, mas você chega no menor comprimento que nós conseguimos investigar, nós, a humanidade, os cientistas, conseguimos investigar até o momento, que são esses
10 a menos 18 metros. Até essas distâncias, esses tamanhos, a gente conseguiu identificar as partículas elementares, quarks e elétrons, por exemplo, e os quarks e elétrons são menores do que essas distâncias. Deixa eu chamar a atenção de todos que, obviamente, as partículas elementares, portanto, são muito pequenas e menores, portanto, que 10 a menos 18. Eu escrevi aqui 10 a menos 18 metros em decimais, né? Então tem 0,17 zeros e umzinho metros, elas são menores do que esse número. E eu chamo a atenção de vocês para uma coisa interessante, veja lá, algo menor do que 10 a menos 18 metros, que são as partículas elementares, isso está para o ser humano, assim como o ser humano está para a Via Láctea. Então uma partícula elementar, quando olha um ser humano, tem a sensação de olhar uma coisa grandiosa, como nós temos a sensação de olhar a Via Láctea, a nossa galáxia.